Realização Fundação Marco Polo, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil Governo Federal. Projeto realizado com recurso da Lei nº 14.017 de 2020. 20 pessoas em reunião virtual. Isabel Cristina. Então, gente, agora sim, oficialmente, muito bem-vindos todas e todes aqui na nossa reunião, nesse encontro, nosso primeiro encontro, esse projeto muito afetivo para a gente, que é o Corpografia na Cena. Um jardim com árvores frutíferas e uma casa amarela ao fundo. Um moinho de água, um arbusto de hortênsias, uma estátua de Shiva, uma santa em uma gruta, uma teia de aranha. Falar do Corpografia na Cena é falar, antes de qualquer coisa, de sonhos. Eu sou Isabel Cristina, diretora e produtora do projeto Corpografia na Cena. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, na altura abaixo do pescoço, cabelos lisos. Hoje eu estou vestindo uma blusa manga longa, de lãzinha, decote V, azul claro. O projeto ele vem muito de corpos que são cerceados, que são intimidados, que são invisibilizados e que precisam contar suas histórias. Depoimentos ao ar livre e cenas da performance. Olá, meu nome é Eulália. Usa casaco vermelho. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelos curtos, que não chegam à altura da orelha, tenho olhos castanhos escuros, sobrancelhas grossas. Eu sou atriz, cantora. Isabel me convidou, né? E assim, no primeiro momento, na primeira batida de olho, quando a gente lê, pensa, um projeto, vai ser legal, vamos ir, né? Eu fui começar a perceber a profundidade dele quando a gente começou a conversar sobre ele, de verdade, sabe? Quando eu percebi que ele era tão grande assim e que ele podia remexer em lugares que tanto eu quanto os outros performers não faziam ideia que podia mexer, foi uma luz. Meu nome é Jackson. Usa camisa xadrez. Tenho 28 anos, sou um homem branco, pele clara, cabelos pretos, barba rala. Tenho os meus ombros levemente erguidos na altura das orelhas, o peito projetado para frente, levemente. Sou ator, sou poeta, sou performer. Fazer parte desse projeto, para mim, significa um renascimento enquanto artista, enquanto ser humano, enquanto um cidadão que se coloca no mundo, pronto para quebrar aí as barreiras que a nossa sociedade impõe para todos nós, né? Uma redescoberta de alma, de espírito e de corpo. Sou a Jeff Guinness, sou uma pessoa de cor de pele lido como pardo, tenho cabelos castanho escuro, cacheados, volumosos, longos. Tenho 21 anos. Usa vestido vermelho. Sou artista, ator, performer. Trabalho no projeto como proponente e como performer. E falar sobre o Corpografia na Cena é muito íntimo, pois retrata e fala, questiona, se posiciona em relação a temáticas que são muito pertinentes no momento e que afetam muito aos 3 corpos presentes na cena, falam sobre a gente, sobre nossos povos, nossos corpos. O projeto, para mim, ele é muito forte, ele toca em memórias, em laços afetivos, em lembranças da minha infância, lembranças da minha adolescência e na minha vivência até hoje em dia, de coisas que eu escuto, de coisas que eu vivencio, e falar sobre isso, tocar nesses pontos, se reconectar comigo mesma é algo muito difícil, mas que tem me trazido uma certa leveza e uma certa potência em pontos que eu não imaginava. Então o projeto, para mim, tem me tocado muito no íntimo. A noite de figurino. Foi intenso, foi provocante, instigante. É legal ver a reação das pessoas aqui. Passar no meio da rua e sentir e escutar a sonoridade daquilo que elas falam, aquilo que elas percebem, os olhares, é algo que bate forte. Meu nome é Lucas Nunes, eu sou
um rapaz de 26 anos, branco, tenho olhos azuis, uso óculos, estou com o cabelo liso, né? Tenho cabelo liso, eu uso uma camiseta de manga longa azul, estou usando uma manta que mescla um xadrez entre preto, branco e azul também. Eu estive junto com os performers, externalizando esses sons que estão no nosso corpo e que muitas vezes a gente não utiliza, muitas vezes a gente não interage. E também comparando esses sons com os sons do ambiente que está ao nosso redor. Balanços em O ambiente movimento. urbano, esse corpo em relação a esses sons que determinam uma relação de poder, né? E também a relação desses sons da natureza com esses corpos que estavam aqui durante esses dias, e a gente tem buscado resgatar esses sons que estão lá no fundo e que nem mesmo a gente às vezes sabe ou lembra que estão lá. Eulália sopra a água de uma tigela. Jackson belisca a garganta. Lucas e os performers batucam nos corpos. Eu sou Gessé da Cruz, um homem de pele cafusa. Estou traçando uma blusa de frio branca e uma manta com os traços dos povos da terra. Eu sou lindo mesmo fazer aquele. Eu sou Gessé Olindo, para não confundir. Gessé, J-E-S-S-E, Cruz com Z. Bem, pensar corpografia, né? Na verdade eu sou Gessé, venho para trabalhar aqui com a equipe a partir das relações do corpo, né? Fazer estímulos e pensarmos essa estética desses três corpos, desses três intérpretes na cena, né? Eu sou artógrafo, então venho dialogando entre um triângulo amoroso entre pesquisa, entre ser professor e entre ser artista. Então esse triângulo amoroso é que vai compor aqui essa relação desse trabalho desenvolvido aqui por toda a equipe. Perto dele, uma cuia de chimarrão. Essas provocações da corpografia, né? Corpografia, para nós que somos da pesquisa, é entender como esse corpo, esses corpos, essas corpas atravessam, né? E são visualizados ou são, em grande parte, invisibilizados ou colocados em situações onde nós não conseguimos perceber as suas presenças, né? Então, o corpografia vem provocar essa relação, né? De tirar essa inquietude, como observamos esses corpos e como esses corpos observam o mundo também a partir de outras dinâmicas. Os participantes estão em pé com o tronco curvado à frente, em uma sala com colchões pelo chão e janelas pessoal. Abertas. Eu me chamo Mário Bresciani, sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelos curtos, também castanhos. Eu estou vestindo uma blusa de cor bege, de lã, tenho barba no rosto, escura, tenho 33 anos e estou no projeto Corpografia na Cena, desenvolvi, no caso, né, a parte de criação da identidade visual. A gente vinha pensando, né, o quanto esse projeto era significativo e logo de início essa identidade tinha que trazer, né, o que o projeto elucida, né, o quanto isso é importante, né, ter esses corpos presentes, né, nessa identidade. Através, então, de muitas conversas, de muita pesquisa deles e, né, de provocações, eles me trouxeram imagens, né, fragmentadas desses corpos. Então, a identidade tinha que compor isso, a arquitetura dos corpos junto com essa arquitetura urbana. Olá, eu sou Cristina Lentz. É loira, de olhos verdes. Eu sou artista visual e trabalho com cenografia, figurino e outras coisas. Usa casaco marrom aberto sobre blusa verde musgo. Estar nesse projeto de Corpografia na Cena é um presente para mim. Eu vejo assim uma importância absurda nesse momento, né, em que a gente pode estar falando de corpos que são tão excluídos num período que o Brasil está passando, de um retorno de uma repressão muito grande, e poder falar dessa permissão de ser quem eu sou, né, de pegar de volta aquilo que nos tiraram. Acompanha a montagem de uma vitrine. O meu trabalho nesse projeto foi fazer o figurino e a cenografia. Estende panos brancos num varal. E é um trabalho diferente porque ele está falando de personagens reais, né? Não são personagens
pensadas, idealizadas, são as personagens que aí estão. Isabel e o elenco em um sofá. Vocês três, né, que estão aqui hoje, Jeff, Jackson e Eulália, é muito significativo, assim, não são somente, né, essa corpografia, né, desses corpos de vocês, né, Eulália. De coroa de flores, Eulália brinca com uma faca. Negra, maravilhosa, linda, batuqueira. A Jefa, né, essa trans, não a gênero, né, Jefa? A Jeff de peito nu em um riacho. Mas todo o potencial, toda a potência artística que tu traz contigo. O Jackson, PCD, né? Pessoa com deficiência e incrível, gigante. Jackson esfrega tinta no corpo. O quanto vocês três se complementam. São potências diferentes, assim como fragilidades diferentes, dores e alegrias diferentes e que se complementam. Um mundo num corpo e um corpo. Junto a uma bancada azul, os performers trocam olhares. Um mundo num corpo. Isabel no jardim. Então, parte deles, né, desse corpo trans, desse corpo com deficiência, desse corpo negro, que tem essas histórias e que precisa contá-las. Então, a velha premissa, né? Nada sobre nós sem nós. Eu acho que isso é uma potência desse projeto e a gente está desenhando ele, construindo ele, né? Esse projeto ele se estruturou em 3 eixos, um eixo de formação e qualificação que a gente terminou agora final de maio, com mesas de diálogos transversais super potentes, né, com Daniel Colinha e Valéria Barcelos. Lives com interpretação em Libras. Eu, enquanto uma mulher negra e trans, Valéria Barcelos. Sou alvejada de perguntas do tipo... mas o que é uma pessoa trans? Mas e como se vive? E o que é? E essa pessoa negra? Mas e como... E as cotas e etc e tal? Perguntas. Como se nós fôssemos uma fonte inesgotável de perguntas para saciar a curiosidade. Foi ali que eu entendi que a minha história merecia ser contada, porque eu achei que a minha história não merecia ser contada. Daniel Colinha. E é isso que o Projeto Colonial faz. Ele faz a gente achar que a gente não vale a pena. Vitor de Marco. Aí foi que eu também comecei a entender, tipo, né, esse capacitismo, né, que as pessoas dizem que é uma palavra nova, mas a palavra pode ser nova, mas o preconceito não é nada novo, né? Um mundo, um corpo, um mundo no corpo, um corpo no mundo, né? Seguindo essas 3 repetições. Vika Chaba. O que seria o campo da opressão para um mundo como um todo, né? Eu imaginei muito esse ritmo, e aí provocada pelo Jackson, quando diz que o ritmo dele é um ritmo diferente, né? Então, assim, esse mundo que tem um ritmo, ele já está dado esse ritmo, mesmo que tu não diga absolutamente nada. Então... Isabel. E agora, então, a gente está no segundo eixo, que é a criação da obra artística, dessa vídeo performance, né, desse vídeo arte. Imagens da filmagem. Bem, no processo, né, eu venho sendo o provocador do corpo, né, dessa exploração do corpo. Gessé. E eu pensei em 3 etapas. É o que a galera vai ver muito nessa performatização. Na né? sala de Primeiro, ensaio. É o excesso desse expressionismo, porque são 3 corpos e corpas que são redimidos nas palavras assim, menos, silencia, olha, ninguém pode te ver, é muita expressão. Então a gente vai dar esse grito dessa liberdade da expressão. Então eu vou trazer, dentro da preparação do corpo, essas narrativas, né, desses gritos que esses corpos têm sempre a ser silenciado. Então essas cenas... A Jeff em um riacho. De extrema expressão, Gessé e Eulália dançam. Que nós vamos nos remeter à ideia de um corpo dilatado, de um corpo sempre presente, nas suas próprias identidades, é o que eu venho propondo aí, provocando esses 3 intérpretes que vão estar na cena. Cristina. A parte da cenografia, a ideia é realmente que fosse as interferências urbanas. Né, a Jeff numa ponte, urbanos, os 3 em um banco de rua. Esse estar lá. Brincam junto a uma árvore. Urbano. E aqui, esse lugar, ele está totalmente integrado ao ser de essência, né? Imagens do sítio. Então, foi muito propício esse lugar aqui maravilhoso, que a gente tem uma conexão total com a natureza. Eulália em cena no riacho. Encontrar essa roupagem da alma.
Isabel. E a gente está agora, assim, nesse lugar maravilhoso, né? Que é um sítio no interior de Rolante, inclusive. A Casa Amarela. Um sítio lindo. Árvores frutíferas. Em meio à natureza. Riacho de água límpida. Conectar o núcleo artístico, né? Para a construção, então, dessa obra artística, dessa vídeo performance. Danças ao redor da fogueira. Então, projetado na arquitetura urbana de 3 cidades do Rio Grande do Sul. Projeção em fachadas. Rolante, Garibaldi e Cotiporã. Cidades também que foram escolhidas pensando nessa descentralização, cidades menores, cidades que tivessem grupos de teatro para que a gente realizasse esse intercâmbio, esse diálogo. Guilherme Carnielli, por plataforma virtual. Como uma luz para a gente, sabe? Para a gente realmente começar a pensar em outros projetos, em outros corpos, porque não é só a gente que produz teatro e a arte em si, né? Para a gente poder produzir arte para um grande público e não só para o público que a gente está mais familiarizados. Raí. Tem todos os tipos de corpo no Rolante, só que nós temos tipos de corpos que eles não saem de casa, eles não estão nesses grupos, eles não estão no Instituto Federal, eles não estão na escola, eles estão trancados dentro de casa. Eu acredito que nesta noite nós vamos ter algo diferente e inédito aqui no nosso município. Mulheres em Terraço. Então, agradeço por vocês nos proporcionarem momentos como esse. Mulher loira em avenida. E o projeto ele é incrível no sentido de promover diversas ações. Ao fundo, projeção em uma fachada. Virem a Rolante, filmarem na nossa cidade e também sentirem um pouco o que é, né, essa cidade do interior, como é que essa comunidade se comporta. Mulher de cabelos castanhos. Aprender com o grupo, com a temática que o grupo está trazendo, questões tão importantes que eles trouxeram, e a gente pôde ter uma vivência muito legal no momento que a gente recebeu eles, andando pelas ruas. Atrás dela, a projeção na fachada de uma casa. Como era o trabalho de fato, além das pesquisas e reuniões. No terraço. Porque quantas vezes nós nos sentimos invisíveis? No prédio ao lado, a projeção. Mesmo sem ser negros, sem ter deficiência física ou sem ser trans. Então essa questão é para nós pensarmos. Homem de cabelos curtos. A gente sempre busca inovar. O que está sendo feito hoje aqui é uma inovação. Ao fundo, a projeção. Outro já ter sido projetado em paredes, como está sendo hoje na arquitetura, assim. É bem corajoso, eu acho que até mexe um pouco com a gente. Homem de barba. Se coloca num lugar de, tá, mas o que eu estou fazendo como artista para mudar isso? Será que eu teria essa coragem de expor o meu corpo e falar sobre ele nesse momento? Jovem de bandana. É muito importante para tirar essa capa de invisibilidade da gente. Tem uma tatuagem na garganta e as unhas pintadas. As pessoas têm essa ideia de que o que representa o que nós somos é aquilo que elas veem. Mas a gente é muito mais do que a pele negra, a gente é muito mais do que o corpo gay, que o corpo trans, a gente é muito mais do que o corpo com deficiência física. Homem grisalho. O que me tocou, eu fiquei assim parado, olhando, e me fez ter algumas reflexões realmente sobre qual é o meu espaço, o que o meu corpo representa. Homem de capuz. Dizendo que eu nunca vi uma parede de um ginásio de esportes ser tão bem aproveitada como agora está sendo. Mulher de cabelos cacheados. Uma experiência única e espero ver mais coisas assim, quebrando esses tabus que tem aí. Para mim, Jackson, esse projeto significa a essência de um corpo de capa e coroa é aplaudido. De um corpo que fala, que grita, que sussurra. Para mim, esse projeto é renascimento. É renascimento como corpo e como alma. Eulália. E ainda tem muito o que falar sobre esses assuntos, sobre esses corpos. Os 3 são observados por homens que riem. Nós somos vistos na sociedade, invisibilizados, calados. Resistir e existir. A Jeff. Na sociedade atual, na rua, na cidade, sem dúvida é uma potência, e é nessas potências que a gente está trabalhando o projeto. A equipe reunida em uma rua. Tem ficado muito lindo, muito intenso e muito forte. Gessé. O Corpografia vem provocar essa relação, né, de tirar essa inquietude, como observamos esses corpos e como esses corpos observam o mundo. A equipe brinda. A partir de outras dinâmicas. Saltam e riem. Romper Isabel. com essas estruturas pré-estabelecidas, com essas estruturas que sufocam. Dançam.
com esses corpos que não conseguem transitar. A mesa ergue em taças de vinho. Urbano, pelas cidades, não conseguem ser seus sujeitos ativos em verdadeira ocupação dessas cidades. Conversam, cozinham. É muito isso que o Corpografia vem a propor, né? A provocar. No jardim, como diz um provérbio africano, enquanto os leões não contarem suas histórias, os caçadores continuarão sendo os heróis das narrativas de caça. Tela preta. Corpografia na cena, memória e registro. Realização, Companhia Tem Gente no Palco. Mini documentário sobre a realização do projeto Corpografia na Cena, processo de estudo, criação e ocupação artística. As imagens produzidas neste trabalho foram captadas no sítio Terra e Arte e nos municípios de Garibaldi, Cotiporã e Rolante, no Rio Grande do Sul. Foram seguidas todas as recomendações da OMS para a prevenção da Covid-19. Corpografia na Cena, memória e registro. Direção Jusnino. Produção Isabel Cristina. Fotografia Giordano Toldo. Edição de vídeo Fernando Del Corona. Imagens adicionais Jusnino e Lucas Nunes. Performers Ajef Guenes, Eulália Figueiredo, Jackson Reis. Participações Isabel Cristina, Lucas Nunes, Mário Bresciani, Vika Chabar, Gessé da Cruz, Cristina Lentz, Guilherme Carnielli, Raí Bonalume. Convidados Vitor de Marco, Valéria Barcelos, Daniel Colim. Produção de acessibilidade, 1000 palavras. Audiodescrição, Letícia Schwartz. Tradução em Libras, Ângela Russo. Legendas, Laís Ramos. Grupos teatrais participantes. Grupo Tá Rolando Arte, Rolante. Companhia Teatral Acto, Garibaldi. Companhia Arte em Cena, Cotiporã. Os créditos completos encontram-se no campo de descrição do vídeo. Projeto executado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017, de 2020. Logos. Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, Fundação Marco Polo. Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil, Governo Federal.